Sou um dos coordenadores aqui da escola, tá? É um prazer estar recebendo vocês aqui na nossa live. É importante vocês estarem participando. Eu, junto com o Rafael e a Poliana, que vocês já vão conhecer, vamos conversar um pouquinho com vocês a respeito dos cursos que se iniciam na próxima semana. Sejam muito bem-vindos. Olá pessoal, bom dia a todos. Então eu sou o Rafael, também faço parte da coordenação. Estamos de braços abertos aí para receber todos vocês. Bem-vindos aí. Bom dia, meu nome é Poliana, sou analista de qualidade de vida, também componho aqui a equipe aí para o apoio, né, tanto ao aluno, à família, e espero aí que a gente possa tirar todas as dúvidas agora nessa nossa reunião. Bom, eu vou colocar uma apresentação agora para nos ajudar nessa reunião, então eu vou sumir um pouquinho, mas a gente vai continuar conversando por aqui. Só queria combinar com vocês, se vocês tiverem dúvida ou quiserem saber alguma informação a mais, fiquem à vontade para fazer a pergunta via o chat do YouTube, tá? A gente tem uma pessoa aqui que está monitorando, nos apoiando nisso, e aí no final a gente vai responder pelo menos 10 perguntas em função do nosso tempo disponível aqui, ok? Bom, um breve resumo do que vai acontecer nessa live, tá? Ela terá uma duração prevista de 30 minutos, tá? A gente vai falar sobre os cursos que se iniciam na próxima semana. Vamos falar um pouquinho sobre as aulas remotas e os recursos necessários para estar participando dessas aulas. Vamos falar sobre as datas e horários das aulas do período da manhã, que é o caso da maioria de vocês. Vamos falar um pouquinho sobre como é que funciona a questão de nota, rendimento e frequência nos cursos. Vamos mostrar um vídeo na nossa escola que vai fazer um panorama de como é a escola, para quem não conhece o Senai de Sertãozinho. A Poliana, que vocês acabaram de conhecer, vai falar um pouquinho com vocês sobre algumas ações que a gente faz aqui na questão da qualidade de vida, tá? E depois vamos falar também sobre as regras de convivência aqui na escola, tá? E no final dessa live a gente vai abrir um espaço, como eu disse, para responder algumas perguntas e que serão feitas via o chat do YouTube, tá? É importante falar que após essa live, os alunos e pais de cada turma deverão entrar em outra sala virtual. Os docentes irão enviar no grupo do WhatsApp da turma, e a ideia dessa próxima sala de reunião é que vocês recebam orientações dos docentes sobre as próximas aulas, sobre as aulas da próxima semana, como é que vai acontecer, horário, qual professor que vai dar aula, esse tipo de informação, ok? Bom, as turmas que estão começando na próxima segunda-feira, no período da manhã, é a turma de Almoxarife, com 800 horas de duração e 1 ano. A eletricista industrial, também 800 horas com 1 ano de duração. Instrumentista montador, também 800 horas com 1 ano de duração. Mecânico de usinagem convencional, 800 horas com 1 ano de duração. E o caldeireiro, que é o único diferente aqui, que são 1.600 horas e tem 2 anos de duração. Bom, falar um pouquinho sobre como vai acontecer as aulas. Como todos devem ter ciência aí, a gente está no meio de uma pandemia e em função disso existe um plano do governo de São Paulo que classifica as regiões em função do avanço da Covid, né, dessa doença. E a nossa região aqui de Ribeirão, Sertãozinho, infelizmente se encontra na fase vermelha, tá? Então, em função disso, a gente tem várias limitações, principalmente de aglomeração de pessoas. Então, por conta disso, a gente vai estar começando as nossas aulas na próxima segunda-feira, dia 8/2, de forma remota. Bom, o que significa uma aula remota, né? Que às vezes é um termo estranho para quem não está no meio, né? As aulas remotas são aulas que são ministradas por docentes no mesmo horário da aula presencial, por meio da utilização de recursos tecnológicos. No caso do Senai, o nosso recurso que a gente vai estar usando aqui é a plataforma Teams, da Microsoft, e o aplicativo WhatsApp será o nosso apoio para fazer as comunicações, tá? Num futuro bem próximo, detalhes, considerações importantes sobre essa aula remota, tá? Essas aulas não são gravadas, então é importante que os alunos participem das aulas, estejam presentes na aula, tá? Ele não vai ter uma outra oportunidade de assistir essa aula. E é fundamental que durante as aulas os alunos participem, interajam com o professor, respondam às perguntas, ou seja, estejam presentes de verdade na aula. Já foi combinado com os docentes aqui que eles irão incentivar e monitorar a participação dos alunos.
porque é uma forma que a gente tem de garantir que o processo de ensino aconteça. Num futuro próximo, que a gente espera que seja bem próximo, a gente prevê que a gente terá aulas mistas. O que seriam essas aulas mistas? São aulas teóricas ministradas de forma remota e aulas práticas sendo realizadas de forma presencial, aqui nos laboratórios e oficinas do Senai, alternando-se os dias da semana. Por exemplo, segunda-feira seria aula remota, na terça seria aula teórica, na terça seria aula prática na oficina, na quarta teórica novamente. Então, ou seja, a gente fará um cronograma especial para poder atender a questão das aulas mistas. E o nosso objetivo é claro, no futuro bem próximo, a gente voltar a todas as nossas aulas de forma presencial. Tá? E por isso a gente convidou os responsáveis por esses alunos, porque o apoio da família e o incentivo da família a gente entende que é muito importante para nos apoiar a escola nessa questão da presença nas aulas, da participação nas aulas. Então a gente conta muito com o apoio de vocês. A Poliana vai falar um pouquinho depois do trabalho que ela faz para ajudar também nessa questão de apoiar e incentivar os alunos. Bom, falar um pouquinho rapidamente sobre os recursos, tá? Existem alguns recursos que a gente considera ideais para participar de uma aula remota. Entre eles aí eu posso citar o notebook ou computador com webcam e caixas de som, tá? E para que isso funcione bem, uma internet de banda larga, tá? Fibra ótica ou cabeada. Por que precisa de um recurso desse? As aulas normalmente envolvem vídeos, tem o professor falando, então precisa ter som. O aluno pode interagir ou por som ou por imagem, então por isso que a ideia da webcam e das caixas de som. E para que tudo isso aconteça é necessário ter uma internet de banda larga, tá? E aí, eu ontem à noite fiz uma cotação aqui, né, porque de repente nem todo mundo tem esses recursos. Mas quanto custa para ter um computador, quanto custa para ter um notebook, uma webcam? Então eu fiz uma pesquisa rápida pela internet, né, e estou colocando para vocês para terem uma referência, né? Então um notebook aí de médio porte na faixa de R$2.000 a R$2.500, um computador de R$1.500 a R$2.000, aí se for comprar o webcam e as caixas, mais ou menos R$150. E a internet de banda larga aqui em Sertãozinho na faixa de R$90 por mês, mais a taxa de instalação, tá? Tudo isso, eu estou falando que é um investimento aqui, vamos imaginar que a gente conseguisse parcelar isso em 10 vezes, que a maioria dos serviços aqui, dos produtos, é possível fazer isso. A gente teria um investimento mensal aí de R$370 mais ou menos, falando mais alto, de 320 a R$370, tá? Por que eu estou falando de investimento? Do jeito que estão, todos os alunos que estão aqui são aprendizes, né? Então, ou seja, irão receber um salário para estar estudando na escola. Então, a ideia desse investimento é que você tenha um recurso mínimo para você conseguir aprender com a maior qualidade possível, tá? Então, entendo que cada família vai ter a sua particularidade, mas eu fiz questão de apresentar isso para que vocês considerem isso, tá? Não é um dinheiro que você vai estar despendendo à toa, é um dinheiro que você vai estar investindo na educação do seu filho. E o detalhe, é um equipamento que você vai usar não só para a escola, você vai usar para uso pessoal, para a faculdade, para tudo que você precisar. Hoje, computador e internet é quase tão importante como energia elétrica, por exemplo, tá? Então, a condição ideal seria essa, tá? Com a melhor das opções. E aí tem a opção que a gente chama de recursos mínimos, que existem algumas limitações, tá? Então, esses recursos mínimos, eu gostaria de falar aqui do celular ou o tablet. E uma internet via pacote de dados, tá? Então, também fiz uma pesquisa aqui de celular, tá? Ele varia de 600, eu botei 2.500 aqui, mas a gente sabe que tem celular de R$12.000 aí, não vem ao caso, né? Um tablet na faixa de R$800 a R$1.500 e uma internet 4G da Vivo, da Claro, de R$49 a R$99. Então, também vai ter um investimento aqui na faixa de 270, talvez R$300, tá? Porém, a limitação que existe nesses recursos, nesses recursos mínimos aqui, talvez atrapalhe um pouco o desenvolvimento da aula. Então, se você conseguisse ter a primeira opção de um recurso ideal, seria muito mais tranquilo para você estar participando das aulas. Ok? Bom, falar um pouquinho agora das datas e horários das aulas. Então, o primeiro semestre de 2021 começa segunda-feira, dia 8/2, e termina no dia 2/7 de 2021. Tá? Então, vão ser 100 dias letivos. O segundo semestre começa no dia 29/7 e termina a previsão
23/12. No caso das turmas que estão começando hoje, que é o horário da manhã, as aulas se iniciam às 7h30 e terminam às 11h30, com um intervalo de 15 a 20 minutos entre esse horário. Tá? Então, ou seja, na aula remota, ela também começa às 7h30 e termina às 11h30, tá? Assim como aconteceria na aula presencial. Bom, rendimento e frequência. As notas aqui no Senai, diferentemente de algumas escolas da cidade, ela tem uma escala de 0 a 100%. Então vocês vão ser avaliados e vão ter uma nota de 0 a 100. E precisa ter no mínimo 50 por disciplina para ser aprovado. Tá? Então pelo menos 50% dessa nota precisa para ser aprovado. Como eu já disse, a gente vai ter 100 dias letivos, né, de aulas, e por legislação pelo menos 75% tem que estar presente. Tá? Tanto na forma remota como na forma presencial. Agora a gente vai passar um vídeo rapidamente aqui para mostrar um pouquinho a escola, tá? Daqui a pouquinho eu volto. Essa é a Escola Senai Héctor Zanini, Sertãozinho, São Paulo. A unidade conta com cursos nas áreas de metalmecânica, automação industrial, tecnologia da informação e química. Bora conhecer? Como o Senai se preocupa com o bem-estar de todos da instituição, todas as escolas seguem protocolos rígidos de higiene e segurança durante a pandemia de coronavírus. O uso de máscara é obrigatório e a temperatura de cada aluno é medida ao entrar na unidade. Todos os ambientes contam com dispensas de álcool gel para a frequente higienização das mãos. Essa é a biblioteca, e já te adianto que é muito mais do que um simples ambiente de estudo. Aqui é incentivada a cultura maker, onde o aluno aprende usando a criatividade. O ambiente conta com impressora 3D, componentes, sensores e placas eletrônicas para que os estudantes desenvolvam a habilidade de programação e robótica, desenvolvendo projetos incríveis. Agora, a gente está no laboratório de automação de processos contínuos, onde os alunos das áreas de eletricidade, programação e automação aprendem na prática através das tecnologias mais avançadas da indústria, como na realidade aumentada, realidade virtual, internet das coisas, digitalização e muito mais. Esse é o laboratório de química, setor responsável por fazer o controle de qualidade do etanol fabricado nas usinas. Aqui, os alunos do curso técnico de Química contam com equipamentos de ponta para atuar na formulação e verificação de compostos químicos diversos. Essa é a planta de etanol, a estrela da nossa unidade, estrutura que simula uma planta de uma grande indústria. É aqui que fabricamos o etanol, combustível em que o Brasil é líder mundial na produção. Aqui, prestamos serviços a empresas e os alunos das áreas de eletricidade, mecânica e automação industrial têm a oportunidade de aprender na prática em um ambiente que conta com o que há de mais avançado na indústria. Isso foi só um pouco do que a Escola Senai Héctor Zanini tem para te oferecer. Pessoal, espero que vocês tenham gostado do vídeo, tá? É só um pouquinho da nossa escola. A nossa escola tem muito mais a oferecer do que isso, tá? Então, agora a Poliana fica com a palavra, ela vai falar um pouquinho sobre a qualidade de vida e o serviço social. Bom dia, pessoal. Como a gente colocou, né, como o Rolim colocou, então a gente trabalha, né, com toda, não só essa parte de tecnologia, essa parte realmente, né, de recursos tecnológicos, mas a gente também tem todo um trabalho de acompanhamento na parte social, socioeconômica desse aprendiz, né? Então, por isso que a gente tem um trabalho aí de atendimento à comunidade, às instituições, para poder apoiar o ingresso desse aprendiz no Senai. Então, é uma instituição realmente formada aí para a área profissional, então o aluno ele vai com essa bagagem depois para o mercado de trabalho, com todas as aulas teóricas e práticas. E todo esse acompanhamento que o aluno ele tem dentro do Senai, ele é desenvolvido todo por uma equipe técnica de acompanhamento, né, de orientações junto aos professores, junto à coordenação do acompanhamento com a família. Então, a gente precisa do apoio, como foi colocado, da participação da família também nesse processo de ensino-aprendizagem, no qual o aluno ele vai desenvolver habilidades técnicas e socioemocionais
para o mercado de trabalho. Então, qual é o meu papel aqui dentro, né? Quando a gente vem falar o trabalho da analista de qualidade de vida no Senai, ele é o quê? Ele é apoiar os professores, né, com esses alunos no processo de ensino-aprendizagem, é estabelecer a mediação entre a família, o aluno e o professor, estabelecer uma mediação entre as empresas na parte dessa contratação, nessa parte da empregabilidade do aluno após o curso. A gente trabalha toda uma relação interdisciplinar entre as áreas para que esse aluno, junto com o professor, ele consiga desempenhar todas as suas funções para o mercado de trabalho. Então, qual o meu papel, né? Eu vou estar orientando o aluno, tanto nessas atividades pedagógicas, de ensino-aprendizagem, e na parte emocional, vamos dizer assim, né? Na parte socioemocionais, que então a gente vai trabalhar depois junto, as rotas de conversas, a gente vai trabalhar as temáticas, né? Principalmente aí hoje com a questão da diversidade, dessa questão da inclusão, né? Quando a gente vem falar da inclusão da pessoa com deficiência, não só no mercado de trabalho, mas na questão do ensino, como é esse papel hoje, né, do professor junto com o aluno, com a família, com a empresa. Quando a gente vem falar questões de gêneros, quando a gente vem falar a questão de raça, de cor, né, que tudo isso hoje tem uma discussão. Então, tudo isso entra nesse trabalho da analista de qualidade de vida, que é o atendimento ao aluno. Então, a gente tem todo esse setor de apoio, né, quando a gente vem falar aí dessa participação da família, é exatamente para isso, para que vocês possam ter um recurso de apoio. E a gente desenvolve aí tanto as atividades culturais, como atividades que a gente tem junto com a PM, então a gente usa recursos, né, não só para a parte tecnológica e para o desenvolvimento técnico, mas para essas outras capacidades também de realizar algumas ações, né, junto com a comunidade. Então a gente promove alguns eventos de arrecadações de alimentação, de apoio realmente aqui para o município. Então, a gente vai fazer coletas de alimentação, doações de sangue. Então, tudo isso entra no trabalho da analista de qualidade de vida. Aí, após isso, a gente tem algumas outras atividades que a gente desenvolve, né? Como eu coloquei, que aí a gente entra também muito com o apoio com os pais, que a gente acaba também fazendo essas reuniões para discussões, também reflexões do dia a dia, do acompanhamento desses alunos. Então, eu faço também, eu estou sempre presente com os pais, porque às vezes até fala assim, a gente vai desenvolver reuniões. Não, eu sempre faço um trabalho muito individualizado. Eu vou trabalhar as demandas específicas de cada aluno. Então, a parte, como colocou, né, de rendimento escolar, a questão da evasão, a questão da qualidade desse aluno, tudo isso, como foi colocado no princípio, é feito toda uma discussão junto com o professor, com a coordenação, e a gente vai trabalhar junto com a família quais são os melhores recursos, as melhores estratégias para alinhar aí todas essas expectativas do aluno junto ao Senai. E claro que a gente tem uma outra parceria que são as empresas. Então, a gente sempre também está em trabalho contínuo, né, de apoio com as empresas, por vocês serem alunos empregados. E aí, o que a gente acaba colocando? A gente até no próximo slide... Rolinho, como que eu passo para o próximo? Que a gente não fica só na questão da aprendizagem, né, desse processo só do acompanhamento do aluno, ele entra como um aluno aprendiz, na questão realmente ali só da aprendizagem, mas a gente faz um trabalho que o aluno possa depois desenvolver outras habilidades para que ele possa ter uma nova oportunidade. Então, a gente trabalha com recursos, com outros tipos de situações, como a Semana da Tecnologia, a participação nas Olimpíadas do Conhecimento, a gente tem o Inova Senai, o Mundo Senai. Então, tem toda uma perspectiva do aluno, não só realmente ele entrar na perspectiva só de um aluno como aprendiz, mas realmente ele ter outras perspectivas para a formação dele. Então, o Senai, ele proporciona todos esses outros caminhos que o aluno ele vai ao tempo conhecendo, como a gente colocou nos vídeos, tem várias opções, tem várias oportunidades, e a gente em acompanhamento junto com o professor, com a coordenação, é um novo mundo aí para o aprendiz estar conhecendo.
Então esse é um pouquinho aí das minhas funções, é um pouquinho aí do nosso serviço. Estamos à disposição, né, nesse primeiro contato, é um breve relato aí das atividades. A gente já está com os grupos de WhatsApp, né, já estou conversando com alguns pais, a gente depois vai estar marcando algumas reuniões para falar um pouquinho com mais detalhe de cada processo que a gente desenvolve aqui dentro. Agradeço aí pela participação. Pessoal, é Rolim novamente. Então, eu estou acompanhando aqui pelo chat, já estão chegando algumas perguntas. Fiquem à vontade, tá? No finalzinho a gente pretende responder o máximo possível de perguntas. A gente agradece a participação de todos aí. Bom, eu vou falar agora um pouquinho sobre algumas regras que a gente chama de guia de convivência, que para os pais saberem e para os alunos também tomarem ciência. Depois os professores vão detalhar com mais detalhes. Eu vou ser bem breve aqui, né? Só para vocês entenderem um pouquinho o funcionamento da escola, tá? Então aqui vocês estão vendo um monte de coisas que são proibidas, né? Então, por exemplo, usar camiseta sem manga, usar camiseta de times, usar bonés, fumar dentro da escola, usar calçados abertos, usar bermudas, jogos de azar e uso de celular, tá? Todas essas regras que a gente segue aqui na escola é em função a gente visa preparar o aluno para o mercado de trabalho, tá? Então, parte dessas regras que a gente tem aqui, as empresas também seguem, né? Então, a gente já começa a treinar os alunos no formato de como acontecerá dentro de uma empresa, né? Inclusive, aqui eu estou sendo corrigido aqui online, o uso de celular, eu vou retirar essa regra, a gente vai precisar retirar essa regra, porque agora o uso do celular, na verdade, ele não é proibido, ele é incentivado. Ele é necessário, tá? Então, eu vou corrigir a minha apresentação aqui, tá? Então, desconsiderem essa questão do celular. O celular, na verdade, é necessário. É um recurso, ok? Bom, continuando aqui o nosso guia de convivência, tá? Dentro aqui da escola também, em função das ocupações, das atividades que os alunos irão fazer, é obrigatório o uso de equipamentos de segurança, né? Tanto o EPI como o EPC, tá? Então, os alunos vão receber essas orientações. Algumas empresas já estão fornecendo esses EPIs para os alunos, tá? E é muito importante, e a gente vai pegar muito no pé de vocês, tá, alunos? Essa questão do EPI. A gente vai receber vocês aqui na escola inteiros e vamos terminar o curso com todos vocês inteiros. A gente não quer ninguém se machuque, não aconteça nenhum tipo de incidente, né? Então, essa questão do EPI a gente leva muito a sério e é muito importante para a segurança de vocês, tá? O uso do uniforme a gente vai falar brevemente, porque como as aulas vão começar de forma remota, quando começarem a ser presenciais, a gente vai voltar a dar informações sobre a questão dos uniformes, tá? E uso de material didático em sala de aula, isso é natural, tá? Por questões de segurança também, o uso de tênis, o uso de adornos, alianças, pulseiras e o consumo de alimentos dentro dos ambientes de ensino são proibidos, tá? Visando a segurança dos alunos e das pessoas. E aí algumas sugestões aqui de que cada aluno, cada pessoa que esteja dentro da escola poderia colaborar, tá? A gente tem uma área aqui de circulação de veículos, então a gente limita a velocidade a 10 km por hora, tá? E também lembrando que vários de vocês virão de bicicletas para a escola, tá? E a gente existe um local para guardar essas bicicletas, porém existem umas regras que os professores vão estar falando com vocês, questão de cadeado, de garantir a segurança da bicicleta, tá? É importante, como já falei no início, o cumprimento dos horários estabelecidos, tá? Porque as aulas se iniciam naqueles horários que a gente falou, das 7h30 e terminam às 11h30. Então é importante que todo mundo cumpra esse horário, mesmo nas aulas remotas. Vocês vão receber também em breve o que a gente chama de manual do aluno. Nesse manual do aluno existem mais informações detalhadas sobre tudo isso que a gente está falando aqui, tá? E aqui na escola vocês vão perceber que a gente tem a preocupação com respeitar o meio ambiente, tá? Então a ideia é que vocês vão ver espalhado para a escola existem lixos, existem locais para descarte correto de resíduos, tanto resíduos gerados pelas nossas atividades do dia a dia, como resíduos gerados pelo uso de máquinas e equipamentos, tá? É muito importante que vocês contribuam com a limpeza e organização dos ambientes escolares. Vocês vão ver que a nossa escola é muito limpa, muito organizada, e ela só é assim porque todo mundo faz um pedacinho, todo mundo cuida um pouquinho,
né? E a gente gostaria que vocês que estão chegando agora entrassem nesse mesmo formato com a gente. E só para reforçar aqui, né, a questão de higiene e segurança, principalmente agora com essa questão da Covid, tá? No momento que vocês voltarem aqui para a escola e começarem as aulas presenciais, vocês vão perceber que a gente tem todo um protocolo de segurança aqui, com uso de álcool gel, medição de temperatura, distanciamento. Então vocês vão ver que tem um monte de regras que a gente está sendo obrigado a seguir para garantir a segurança de todo mundo, tá? Então, com certeza, mais próximo vamos falar assim, antecedendo as aulas presenciais, vocês receberão vídeos, vocês receberão mais orientações a respeito de como é que funcionam esses protocolos de segurança do Covid aqui na nossa escola de Sertãozinho. Antes da gente acabar, então, eu também recebi uma informação aqui que eu queria reforçar com vocês. Embora eu falei lá dos recursos mínimos, recursos ideais, que existe um custo, tá? Eu queria deixar bem claro que a Escola de Sertãozinho vai apoiar que todos os alunos consigam participar das aulas, tá? É muito importante, os professores provavelmente já mandaram para vocês um link com uma pesquisa no Forms para a gente identificar alunos que têm mais acesso ou menos acesso a essas tecnologias, tá? A ideia, a gente está fazendo um levantamento com todos os alunos e em função dos problemas que a gente percebeu, identificar, a ideia a gente vai conversar, vamos tentar achar soluções, vamos tentar achar soluções para garantir que todos os alunos, 100% dos alunos, tenham condições de participar o mínimo possível das aulas no formato remoto, tá? Então, fiquem tranquilos quanto a isso. A gente só pede para vocês que respondam essa pesquisa que a gente está fazendo, porque em cima dessa pesquisa a gente vai tomar algumas ações para estar apoiando vocês na participação das aulas. Então aqui a gente encerra a nossa apresentação, né? Agradeço todo mundo e agora a gente vai responder algumas perguntas. Antes de eu responder algumas perguntas, eu vou abrir aqui um espaço para o nosso diretor que está presente aqui, conversar um pouquinho com vocês. Olá. Ok, bom dia. É um prazer estar com vocês. É muito importante a participação de todos para que a gente tenha sucesso aí nessa empreitada desse ano letivo. É um ano diferente para todo mundo. A gente está vivendo um momento nunca antes vivido pelo mundo e a gente faz parte dele e a gente está se adaptando. Como foi dito aqui, ninguém vai ficar para trás. A ideia é a gente atender as demandas de todos e a gente vai construir aí o melhor possível e precisa da parceria de vocês pais, de vocês alunos, das empresas e com certeza a gente vai ter sucesso. E lembrando que a gente só vai sair dessa, a gente só vai voltar a tal normalidade se cada um colaborar. Não adianta a gente aqui estar se preocupando com todos os protocolos, deixando a escola totalmente ou o mais possível segura para seus filhos, para todos nós, e a gente continuar a negligenciar essas condições fora da escola. Então é um trabalho de todos. Estamos esperando a vacina, estamos esperando a imunização e a gente quer que realmente todos tenham sucesso nessa empreitada. Logo, se Deus quiser, estaremos também juntos aqui e a gente vai conversar pessoalmente. Estamos aqui à disposição e obrigado. Ok, pessoal, obrigado aí pela atenção. Vamos agora às nossas perguntas. Tem pelo menos 10 perguntas aqui comigo já, então eu vou tentar responder para vocês. Alguém perguntou aqui se a aula será remota na próxima segunda-feira. Sim, todas as aulas, por conta da questão do Plano São Paulo, se iniciarão tanto no período da manhã, da tarde e da noite, no formato remoto. Tá? Em qual fase do Plano São Paulo poderemos ter aulas mistas? Essa foi a segunda pergunta. Tá? As aulas mistas, na verdade, como eu disse, a gente vai ter um cronograma de espaçamento entre elas para garantir a ocupação parcial da escola. Então, na fase laranja, a partir da fase laranja, a gente pode
pensar em começar a voltar com as aulas remotas, tá? Como é que funciona, só para vocês entenderem? Também pode com 35%. Tá. Então a gente está só alinhando algumas informações, mas qual a diferença das fases vermelhas para laranja, para azul, para verde, tá? É a ocupação que a escola pode ter, tá? Então o que significa isso? A fase vermelha, se eu não me engano, é 35% da ocupação, na laranja, né? É 35 também, né? 40. A laranja é 40% e essa taxa de ocupação ela vai crescendo em função das fases, tá? Então, por conta disso, a gente vai se organizar e assim que a gente tiver mais informações, a gente vai estar divulgando para vocês. Mas vamos pensar assim, os primeiros 15 dias de aulas provavelmente serão no formato remoto, tá? Terceira pergunta aqui, alguém perguntou aqui o que é a APM, tá? Talvez vocês receberam alguma informação da APM na matrícula de vocês aqui na escola. A APM, na verdade, é uma associação de alunos, pais e mestres, tá? A gente não falou dela aqui ainda, porque a gente está reestruturando a nossa APM, até por conta dessa questão das aulas remotas, da questão da própria pandemia. A gente vai ter que reinventar algumas ações que a APM fazia, tá? Então, por isso que a gente não falou. Mas vocês vão receber informações mais detalhadas sobre o que é a APM e a possibilidade de ser contribuinte ou não, tá? A quarta pergunta, as aulas serão pelo Teams? Sim, a ferramenta que a gente vai usar, a plataforma que a gente vai usar para trabalhar com vocês é o Teams da Microsoft. Após essa live aqui, vocês vão se reunir com os professores, e já vai ser na plataforma Teams, tá? Então nessa plataforma eles vão mostrar para vocês um pouquinho como é que funciona, como é que você acessa, o que você precisa fazer. Então, após essa live, vocês vão receber um link para entrar numa outra reunião, e nessa reunião vai ser explicado para vocês um pouquinho sobre o Teams. Recebemos já na segunda o nosso e-mail institucional. Acredito que nem todo mundo vai receber, tá? A gente está terminando de cadastrar as turmas em nosso sistema, tá? Então, mas eu acredito que até o final da próxima semana, no dia 8, no dia 12, na próxima sexta, provavelmente todos já estejam com e-mail institucional. A área de estacionamento dos alunos pode parar dentro da escola? Aqui dentro da escola, na verdade, a gente só admite os carros para funcionários, porque o nosso estacionamento ele é limitado em termos de vagas, tá? Mas existem vagas ao redor da escola, não na rua, mas sobre a calçada, que são usadas normalmente pelos alunos. Aqui na escola, dentro da escola, a gente só admite bicicletas. A gente tem 2 bicicletários aqui que a gente disponibiliza para os alunos, tá? Sétima pergunta, que tipo de calçado devemos usar? Provavelmente vocês vão receber essa orientação dos professores, mas normalmente são calçados de segurança, tá? É o mesmo calçado que é usado dentro de uma empresa, tá? Tem algumas exceções em função de alguns cursos, né? Mas a grande maioria dos cursos são calçados de segurança, e os professores vão estar orientando vocês a respeito disso. As empresas demoram para chamar para os exames? Poli, me ajuda nessa. Tá. Em relação às empresas, a gente está com algumas situações, empresas que já estão entrando em contato para que os alunos levem já a documentação para contratação, solicitando o exame admissional. Isso depende muito de cada empresa, então a gente acredita que até sexta-feira todos já estejam sendo contactados para entrar em contato, para levar a documentação para os exames. Então, eu peço para vocês esperarem até sexta-feira. Caso a empresa não entre em contato, aí vocês podem entrar em contato comigo, ou se vocês já sabem as empresas que vocês foram contratados, vocês já podem entrar em contato direto com elas. Mas eu peço para aguardar até sexta-feira, que é o prazo que elas têm ainda para poder fazer toda essa parte, essa tramitação legal de documentação, tá? Então, a gente tem até sexta aí, é o prazo. Pessoal, a nona pergunta aqui, quem pegou carteirinha da empresa vai ficar só no Senai? Não entendi muito bem a minha pergunta. A cartinha. A cartinha? Tá. Nesse caso, também vai depender muito de cada empresa, tá? Tem empresas que trabalham com a questão
de levar o aprendiz para a empresa, e outras vão optar pela questão do contrato de 4 horas. Então, a gente tem duas formas de contrato. O Senai ele trabalha com contratos de 4 horas, que são aqueles contratos que o aluno permanecerá somente no Senai. Então, o Senai ele já contempla tanto a teoria quanto a prática. E nós temos um outro modelo de contrato, que é o contrato de 8 horas, que isso diz o quê? Que o aluno permanecerá por 4 horas no Senai e as outras 4 horas no contraturno ele permanece na empresa. Isso a gente vai depender muito de cada caso, cada empresa tem uma tratativa em relação a isso. No primeiro momento, os aprendizes eles têm que cumprir uma carga horária teórica, então eles não vão inicialmente para a empresa nesse primeiro momento. Então, no momento que atinge, não lembro agora de cabeça, são 10, 20% dessa aula teórica, aí sim vocês vão assinar um contrato falando a partir de qual momento que vocês vão para as empresas. Mas isso, na hora de assinar o contrato, as empresas já informam se o aprendiz irá ou não fazer esse complemento dessas horas na empresa. Sobre a questão, teve uma outra pergunta sobre calça, né, o estilo do vestimento. O Senai, por ser uma instituição que a gente está fazendo a formação para o mercado de trabalho, então a gente tem que seguir todos esses critérios também de vestimenta. Então, aqui no caso perguntaram, posso usar calça rasgada? Não, a gente não permite. Por que a gente não permite a questão do uso da calça rasgada ou qualquer adorno? Porque isso pode gerar um risco, um acidente para o aprendiz. Na hora que ele está numa oficina, na hora que ele está num laboratório, isso é um ponto de agarramento. E aí, o que acontece? Então, às vezes, se o aluno, por mais que às vezes é um detalhe, alguma coisa, isso enrosca no equipamento, isso gera um acidente. Então, por isso que a gente não permite calça rasgada, calça de moletom, aquelas calças que as meninas usam de leg, que é uma calça mais justa, que é de um paninho molinho. Então, qual que é o recomendado? A gente pede, principalmente a hora que a gente retornar para as aulas presenciais, é o sapato fechado. Se caso a empresa ainda não forneceu calçado de segurança, no primeiro dia a gente autoriza o uso do tênis, até a gente poder entender qual é a situação, né, o prazo que a empresa vai entregar esses EPIs. Tem que ser calça jeans ou calça de brim, que é aquele tecido um pouco mais grosso, e a camiseta também fechada, principalmente para as meninas. A gente também orienta não vir com blusinhas tipo de alcinha, com decote, porque a gente também vai estar com a questão da segurança. Às vezes está em ambientes que aquilo pode gerar um ponto de agarramento, gerando um acidente. Então, por isso que a gente tem a questão do uso dos uniformes, que isso é uma forma também até de proteção, de segurança para os alunos. Então, nesse primeiro momento, as orientações calça jeans, camiseta e o tênis, né? Aí depois a gente, como o Rolim colocou, cada professor orientar sobre os recursos utilizados dos EPIs por setor. Então, os cursos de caldeireiro, ele tem todo um equipamento, o curso de mecânica, de almoxarife, então a gente vai passar uma relação desses EPIs que os aprendizes vão utilizar para cada ocupação. Obrigado, Poliana, pela ajuda. Pessoal, a gente passamos até um pouquinho do nosso tempo aqui, tá? Então eu vou estar encerrando essa live. Como eu disse, provavelmente já vai ter um link no WhatsApp de vocês, dos grupos, né? E aí vai ter uma outra reunião agora que será com os professores, que vão tratar com vocês assuntos mais específicos de cada curso, tá? Agradeço de novo a presença de todos, a participação. A gente teve muita interação aqui no YouTube, né? O Rafael está me ajudando aqui, ele está respondendo várias perguntas lá no YouTube, no chat. Então, se alguém não teve a resposta da pergunta aqui pela gente, provavelmente teve a resposta lá via chat. Muito obrigado a todos e um bom início de aula para todo mundo. Muito obrigado, pessoal. Foi muito bacana toda essa interação. Sejam todos bem-vindos e vamos nessa agora para a reunião com os professores. Grande abraço. Obrigada, pessoal. Qualquer coisa estamos à disposição. Estou no WhatsApp para alguma dúvida. E muito obrigada e até mais.
só? Essa é a primeira até que a gente, né? Não, mas foi legal.